agora que já foi apresentado todo o conteúdo que a gente vai desenvolver no decorrer da mentoria, vamos começar aí pelo nivelamento, beleza? Sem muita enrolação. O sumário. Novamente aí, só bater rapidinho o que a gente vai abordar aqui nessa primeira parte, nesse módulo zero, né? A apresentação do mentor e da bolsa de valores. Vou falar um pouco da minha caminhada profissional e vou abordar aí os conceitos iniciais, teoria, antes da gente partir lá para a plataforma, configuração básica ali, aprender a manusear, aprender a dar uma entrada e tudo mais. Antes disso, eu tenho que passar uma base teórica para você não chegar na plataforma totalmente cru, então você não vai entender nada quando você chegar lá. E aí eu vou bater as características básicas ali, tanto da bolsa no geral, quanto do mercado futuro. Vou especificar as características ali do dólar e do índice futuro, os horários de funcionamento, de operação e acontecimentos relevantes, os padrões básicos de movimentação do preço e os conceitos de liquidez e volatilidade, que eu vejo muito cara abordando varado esses conceitos aí no YouTube, principalmente, né? Depois, vamos partir para a introdução aos gráficos operacionais. Lá a gente vai aprender a formação dos candles e dos RECOs, né? Como é feita a contagem de pontos ou de tempo. Depois, vamos lá para a ambientação na plataforma. Aí sim já começa a parte um pouco mais prática. Vou passar ali, vamos começar da forma que você vai receber a plataforma Profit Toro Trader. Quando você fizer ali, receber o seu e-mail da Neológica, fez o download, vai cair de tal jeito. A gente vai configurar para você ficar com a tela mais ou menos igual a que eu vou estar utilizando todos os dias, beleza? E aí vou passar ali tudo que foi abordado aqui em cima vai ser ambientado aqui e visto na prática nessa terceira parte do nivelamento. E por último, e não menos importante, pagar o bizu das mesas proprietárias, que é o caso para você, que assim como eu não tenho um capital seu, né, não te sobra muita grana para você botar ali R$ 1.000, 2.000, que seja no trade, entendeu? Tem opções mais baratas para você poder estar operando com o dinheiro que é de empresas, né? Você vai fazer provas para empresas, essas provas são essas próprias empresas que vão tá aplicando, né? Tá vendendo para você. Você escolhe o dia que você vai começar e aí tem um prazo determinado, conforme você escolher, para bater uma determinada meta. Você bater essa determinada meta, você não vai receber uma conta chamada simulador remunerado, né? Aí no simulador remunerado você já faz ali e recebe o que você está fazendo. Você recebe de 80 a 90% dos lucros que você fizer com o dinheiro dessas empresas, as quais você vai fazer os testes aí, né? Então é uma oportunidade para você que não nasceu em berço de ouro, tá vivendo aí do day trade, está começando a construir o seu próprio patrimônio do trade com o dinheiro do trade. Começando aí por um pouco da minha trajetória profissional, eu já fui concursado, servi o exército 6 anos, tive a passagem ali, como eu falei na apresentação, né? Comecei em opções binárias no final de 2022, maio de 2023 comecei a estudar o dólar, e em janeiro do presente ano de 2023 comecei a estudar o índice futuro, sabe? E aí meus resultados melhoraram bastante quando eu comecei a diversificar entre esses dois ativos. Não fiquei martelando o mesmo ativo quando as condições dele não estavam boas. Se um não está bom, eu vou no que está melhor, entendeu? Aí começou a melhorar bastante ali os meus resultados, do que ficar focado só no dólar. Já tentei empreender depois que eu saí do exército em 2022 na área da beleza. Já tentei produzir doce. Esses dois Instagrams aqui ainda estão ativos, sabe? Se quiser olhar lá, tem lá da época que eu tava produzindo trufa, da época que eu fazia cílio lá, volume brasileiro, essas porra toda aí. Depois, vi meus empreendimentos ruírem em 2023 e tive que bancar trampo de CLT. Você, depois de concursado, tem que peitar telemarketing, funerária, assistente administrativo. Depois, peguei trabalho aqui de frente de loja, né, que é vigilante. Não faz tudo praticamente, né, da padaria. E depois de tentar e me frustrar em todos os empregos de CLT que eu tentei, fui para diária, descarregando e carregando carreta, material diverso aí de ar-condicionado, a peça de carro, alimentação. Já fiz, trabalhei em toda a grande Vitória aqui, né? Na carga e descarga, na parte de logística.
E foi aqui que eu consegui a grana para alugar a motinha e começar a trampar de mototáxi e moto entrega pela 99 e Uber. Enquanto isso, eu vou tentando ali fazer as provas de mesa proprietária, sabe? Por que que eu escolhi o mercado financeiro? Não deixe o destino da sua vida na mão de outro homem. Eu ouvi isso na ESA em 2019, na primeira aula lá da ESA, certo? Quem abordou isso aí foi o Major Diogo, comandante do corpo de alunos naquele ano, e ele falou no contexto do cara conseguir a nota dele por mérito dele, certo? Não ficar dependendo de um conselho de instrutores dizer se o cara merece ser formado ou não, né? Que se o cara não consegue a nota por ele, ele acaba indo para o conselho. E ele deixou claro no primeiro dia, na primeira aula lá da ESA, que se dependesse do conselho, não aprovaria o aluno, certo? Então, eu apliquei esse lema, né, que ele falou com a gente na vida, e eu vi que na minha vida profissional sempre dependeu de outra pessoa para qualquer coisa, para eu ter dinheiro, para eu conseguir alguma realização, alguma promoção, algum curso operacional, né, na época que eu estava no exército, eu sempre precisava da permissão de alguém. Isso sempre me incomodou muito como homem. E no trade eu encontrei, velho, um caminho que, pô, eu não preciso. É realmente mérito seu mesmo, velho. É você pegar ali, sentar, botar tua cadeira, botar tua bunda na cadeira e tentar ficar tentando entender o ativo, bater cabeça, trabalhar sem ver resultado bastante tempo até você começar a ver ali, colher os frutos, beleza? Então, eu acredito mais nessa caminhada do que ficar investindo em trabalhar para outras pessoas, certo? Ou outras instituições que não seja a mim mesmo. O que é a Bolsa de Valores? Basicamente, é um ambiente de negociação virtual ou físico, por meio de onde investidores, pessoas físicas e jurídicas interagem com o mercado financeiro, nas diversas modalidades que o compõem. Exemplo: opções, ações, contratos futuros, taxa de juros. Isso tudo é negociável dentro do mercado financeiro. Safo, nem todos os países possuem bolsa de valores. Tem países desestabilizados economicamente e politicamente que não têm, né? Exemplos são Coreia do Norte e Cuba, né? Que não tem regime econômico fechado. E podemos ver países que são potências como Estados Unidos e China que tem mais de uma bolsa de valores, certo? No nosso caso aqui no Brasil, a gente só tem a B3. Antigamente, por que que é B3? Antigamente ela era dividida em três partes, né? Era dividida em Bovespa, BMF e CETIP. A Bovespa era ações, BMF era mercado futuro, que é o nosso foco, e a CETIP era que cuidava de títulos, né? Fundos imobiliários, fundos de pensão, enfim, carta de crédito, essas coisas assim que a CETIP cuidava. É mais título, né? Não é contrato nem ação. Cada uma delas tinha sua finalidade. Hoje as três foram unificadas para a B3, né? Hoje é só a B3, você consegue negociar todos esses mercados que eram divididos. Como que eu faço para entrar na bolsa, né? A pessoa jurídica ou pessoa física que tem intenção de operar na bolsa, ela primeiro de tudo e única coisa que ela vai ter que fazer é fazer o cadastro em uma corretora de investimento. A partir do cadastro na corretora de investimento, essa corretora já vai ligar o trader à CBLC, que é a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, que vai garantir as escrituras de todos os seus investimentos. Sabe? Tudo que você mexe no mercado financeiro é vitalício, vai estar no seu nome até que você venda, sabe? Então a CBLC garante a escritura desses documentos. Se o seu avô era investidor dos anos 80 em alguma marca, em algum ativo de capital, de capital aberto, empresa de capital aberto, vai estar lá ainda no nome dele os investimentos que ele tem, né? Lá na CBLC, sabe? Então é ligado ali também com a B3, que é onde você vai fazer ali as diversas, vai ter acesso às modalidades de investimentos do mercado financeiro e vai ligar você ao banco, que é onde o banco, você vai alocar o dinheiro na corretora por meio do seu banco. Por exemplo, eu tenho uma conta no PicPay, vamos supor, e eu opero a Warren, entendeu? Se eu sou operador da Warren, eu vou passar o dinheiro para a Warren pelo Banco Santander e vou receber da Warren para o meu banco, para a minha conta, entendeu? Então essa corretora já vai ligar com o banco, com a B3
e com a CBLC. Para vocês terem certeza de que é um mercado realmente seguro, não é o foda-se, igual opções binárias. Cadastro na corretora. Aqui do lado a gente vai ver várias corretoras que você pode ter total liberdade, se você quiser conferir lá as condições de cada uma para você ter acesso à plataforma. Às vezes você já tem conta em alguma delas, se você já tiver acesso à plataforma, show, beleza? Mas como eu falei lá na introdução, o que eu acesso é somente o Profit One, não é necessário o Profit Pro, beleza? É recurso demais, a gente não vai usar nada que tenha em Profit Pro, é só o One, é o mais baratinho, mais simplesinho, beleza? Se você não tem corretora nem nada, qual é a minha indicação pessoal? Faz a conta na Santander Corretora para garantir acesso ao Profit Toro Trader. Por quê? Eu já pesquisei várias corretoras aí e a única que eu encontrei que tem acesso a uma plataforma que você consegue, a plataforma similar à das provas de mesa proprietária, né? Que você consegue negociar de graça mesmo, sem condição de RLP ativo, sem condição de pagar uma mensalidade ou negociar uma quantidade de contratos em conta real por mês, não tem condição nenhuma. Você ativou ali, você tem 30 dias de licença. Se você não negociar nada nesses 30 dias, a conta vai desativar. Mas aí você entrou lá na Santander Corretora, ativou novamente, você consegue liberar a plataforma e assim você vai estudando, vai aplicando. O conhecimento você vai estar aplicando ele tanto em replay de mercado, que é você escolher um dia aleatório anterior que já aconteceu, e aí você vai trabalhar esse dia como se fosse o dia atual, né? Vai aplicar o operacional em um dia passado e você vai operar no simulador no mercado em tempo real. Ali das 9 ao meio-dia, você bota lá na sua conta no simulador e você vai trabalhar o operacional, o gerenciamento, o seu comportamento ali no pregão real que está acontecendo, beleza? E gratuitamente ali no Profit Toro Trader. Em seguida eu vou estar pagando o bizu de como é que vocês vão conseguir essa plataforma. Primeiro de tudo, vocês vão baixar o aplicativo Santander Corretora lá no celular de vocês, vão fazer o cadastro, né? Depois de feito lá o cadastro lá da conta de vocês, baixou aqui, fez o cadastro, você clica aqui em mais, na barra inferior do aplicativo, mais. Em seguida você vai aonde, minha conta. Aqui no minha conta vai ter os dois itens que a gente vai precisar acessar. Primeiro, você vai aqui, perfil de investidor. Para você conseguir acesso à plataforma, você tem que ter um perfil de investidor arrojado ou experiente, beleza? Caso contrário, você não consegue o acesso à plataforma. Você vai responder um questionário ali. A Santander não vai te pedir comprovante de nada, não vai te pedir, manda um print aí do seu rendimento mensal. Não tem isso. É simplesmente você responder um questionário, certo? Vou pagar o bizu ali das respostas no slide seguinte que você vai ter que dar no seu perfil de investidor para conseguir categorizar ele como arrojado ou experiente. E aí, depois que fez o perfil de investidor, você vai conseguir ali o acesso à plataforma, beleza? Aqui está o bizu e plataforma de estudo. Essa plataforma não é para você operar em conta real, tá? Não se anima, não fica, vi três módulos aqui, vou começar a operar em conta real. Vai quebrar. Tô avisando de antemão, beleza? No final do nivelamento eu vou passar aqui sumariamente as configurações e vou ambientar vocês os conteúdos que eu vou estar passando a seguir. E utilizar os recursos do replay do simulador, beleza? E o mercado não tem pena de amadores. Vocês realmente vão precisar treinar, safo, antes de botar ali a missão real, antes de ir para operações em conta real ou tentar uma prova das mesas proprietárias, né? Por mais que o método seja excelente, não adianta achar que você é tão especial e consegue ficar rico em 6 meses de trade. Antes de dizer que assimilou conhecimento ou tentar operar uma prova de mesa ou conta real, reveja as aulas, pelo menos uma vez você vai rever essas aulas aqui, beleza? E dá uma olhadinha lá no material também, dá uma lida na apostila, beleza? E operar pelo menos 3 meses no simulador, operando com critério, não é operando no foda-se. No último módulo de comportamento e mentalidade, eu vou estar pagando o bizu da aplicação inicial que eu vou recomendar, beleza? Que é para causar o mínimo de danos
na sua caminhada como trader. Se você for lá no YouTube, botar podcast de trader, os caras têm muita história triste para contar. Cara que vendeu casa, cara que vendeu carro, botou dinheiro no mercado. O cara quebrou completamente, mas ainda assim o cara conseguiu vencer, virou o jogo no trade mesmo, né? E tá lá no podcast contando história, né? Mas, pô, eu não tenho cash para ficar rendendo esse tanto de história triste. Eu preciso realmente passar um tempo ali no simulador, aprendendo no lugar onde o dano é menor, para depois passar para um teste de mesa ou uma conta real. Finalmente, passando ali para a nossa especialidade, que é o mercado futuro. É uma modalidade de investimento da Bolsa de Valores onde se negociam contratos derivativos de commodities, índices, moedas e taxa de juros. Criado inicialmente para commodities, com a finalidade de proteção do capital das grandes empresas da inflação. Técnica essa também chamada de hedge, beleza? Essas empresas, commodities, para quem não sabe, são matérias-primas, são produtos de baixa tecnologia, grãos, minério de ferro bruto, petróleo também é um commodity, né? Aí tem aí café, boi gordo, milho, enfim. Com a evolução da tecnologia e a informatização das negociações, passou a ser utilizado por bancos, empresas e especuladores financeiros, que é o nosso caso, que se aproveitam das oscilações do preço para garantir algum lucro aí, beleza? É uma modalidade que você vai poder ganhar tanto na alta quanto na baixa. Aqui está um exemplo prático do que é esse tal de hedge aí que eu abordei anteriormente ali. Vamos supor que a gente está no mês de junho e um produtor de café, para ser lucrativo, precisa vender cada saca de café dele a R$ 150. Mas só a colheita e as vendas dessas sacas de café só vão acontecer em dezembro, daqui a 6 meses, beleza? Então a gente está em junho e aí daqui a 6 meses nós vamos ter que vender cada saca de café a R$ 150 para ser lucrativo. Vamos supor que chegou agosto, né? Passou junho, julho, agosto. E aí lá nas negociações do contrato futuro de café, vamos supor ali que a gente sempre vê no jornal, né? A taxa do Arábica aumentou tantos por cento, tá não sei quanto. E aí essas taxas, esses preços variam. E aí por meio do mercado futuro, o que vai acontecer? Esse produtor vai falar assim, ó, eu vou garantir, ele viu lá que o gráfico do café tá R$ 160, né? Conforme o preço lá, toda a assessoria econômica dele, pelo preço que o café tá batendo, cada saca de café no preço atual, se ele negociar ali pro vencimento de dezembro, ele vai receber R$ 160 a saca. Para ele ser lucrativo, ele precisa tirar 150. 150 ele já consegue pagar ali os funcionários dele, já consegue bancar os custos e a produção para o próximo ciclo, né? Só que aí ele viu a movimentação em agosto e já garantiu a venda de 1.000 sacas de café para dezembro no preço de R$ 160. Então já ganhou R$ 10 a mais em cada saca, beleza? E aí quais que são as duas hipóteses que podem estar acontecendo lá em dezembro? Em dezembro pode chegar o preço do café tá R$ 130 no mês de dezembro. E aí o que acontece? Está R$ 130, mas esse produtor ele já garantiu a 160 em agosto, beleza? Então o que vai acontecer? Cada saca de café em relação ao preço de dezembro tá R$ 30 mais caro. Ou seja, em relação ao preço atual, se juntar as 1.000 sacas, se ele lucrou R$ 30, né? Cada saca ele pagou 160 e chegou em dezembro tá 130. 160 menos 130, R$ 30. Ou seja, cada saca dele vai sair R$ 30 mais caro, porque ele já bisurou lá, ó, a venda de 1.000 em agosto. Show? Então 1.000 vezes 30 é 30k. Foi esse o lucro que ele teve, garantindo ali a venda de 1.000 a 160 pelos contratos futuros. Qual que é a segunda hipótese? É o preço da saca tá mais alto ainda. Chegar lá em dezembro tá 180. Pô, o cara perdeu essa elevação toda do preço? Perdeu. Mas o que importa para ele é garantir a produção do mês seguinte. Se ele não poderia arriscar que a taxa, que a saca fosse desvalorizada, e aí chegasse lá em dezembro, ele não conseguisse pagar a produção para o próximo ciclo.
Entendeu? Então, pelo do contrato futuro, ele já garantiu o preço lucrativo. Não surfou toda a alta que o preço foi em favor dele, mas ele de qualquer forma já garantiu um preço mais que lucrativo para ele. Beleza? Então, isso é o hedge. É o cara se proteger tanto da inflação quanto da deflação. Beleza? Horários importantes aí, né? De funcionamento. De segunda a sexta, das 9 às 18h30, 18h25. Só que para gente, nós aqui desse operacional, só vamos operar das 9 ao meio-dia. Nenhum movimento que se gere depois, não vai ser dada entrada depois de meio-dia. É isso que eu quero dizer. Chegou meio-dia, se você não entrou, o resultado que deu ali, você não vai entrar de novo depois de meio-dia. Se você já tiver posicionado e o preço estiver andando, ok, pode deixar. Só que entradas a partir do meio-dia não vai ser dado. É só acompanhamento. Show? Horários importantes. Notícias mundiais. Antes do mercado abrir, a gente vai dar uma olhadinha no calendário econômico. O que é o calendário econômico? É onde vai estar ali no dia todas as notícias que vão balançar o mercado. E aí vai aparecer a notícia e vai aparecer o país, certo? Que essa notícia vai estar acontecendo e vai ter a categoria da relevância dela. Se é 1 estrela, 2 estrelas ou 3 estrelas. Beleza? E aí você já sabe o horário dessa notícia. Nesse horário você pode ver que o preço vai balançar, velho. Entendeu? A maioria das vezes. Então você tem que ficar atento. Antes do mercado abrir, você já tem que saber o horário. Bota um alarme ali. Tá chegando o horário de notícia, já fica na atividade. O mínimo que você tem que estar é protegido. É ter eliminado o risco da operação. Isso você também vai aprender aqui. Das 8h50 às 9 horas, o que acontece? Leilão do mercado. Ele vai formar o preço inicial do dia com base nas ordens enviadas enquanto o mercado estava fechado. Enquanto o mercado está fechado, todo dia existe um ajuste, né? As pessoas que operam o mercado futuro não é, por exemplo, se eu entrei em uma região hoje e eu fui com essa região, com essa entrada aberta para o próximo dia, eu não vou estar posicionado no mesmo lugar que eu entrei no dia anterior. Todo dia existe um cálculo de um ajuste, beleza? Que é onde as ordens do dia anterior vão estar posicionadas no dia seguinte. Então, essas oscilações vai acontecer ali no leilão de mercado, toda uma precificação da abertura, né? E aí às 9 horas abre um mercado futuro. Lembra que é só o mercado futuro às 9 horas, beleza? Aqui a gente vai observar o gráfico iniciando o primeiro movimento do dia. Às 10 horas abre o mercado de ações brasileiro, abre o IBOV, o Ibovespa. A partir daí, o mercado brasileiro principalmente deixa de ser negociado só pelos contratos futuros e aí começa a ser negociado o IBOV, as ações. As ações são o que movimentam a nossa economia. Então elas influenciam diretamente na movimentação do gráfico do índice. Show? 10h30 ou 11h30. 10h30 em horário normal, 11h30 em horário de verão. Acontece a abertura do mercado de ações americano. Show? Nesse momento, o que acontece? Os investidores americanos eles começam a investir tanto nas ações americanas quanto nas ações do exterior. Assim como nós podemos estar negociando dólar, né, pelo mercado brasileiro, eles conseguem estar movimentando o índice. Ou seja, começa a injetar dólar no mercado brasileiro. Começa a gerar movimentos mais altos, certo? A partir do momento que você tem uma moeda mais valorizada, tende a gerar movimentos maiores a partir desse horário da abertura do mercado americano. Show? E ao meio-dia é o encerramento do dia. Se até esse horário não foi construído o resultado, não vai ser prolongado o tempo de tela. Você vai aceitar o resultado até aquele horário e se desligar do mercado e ocupar a sua cabeça com outra coisa. Beleza? E aí 30 minutos do seu horário livre, seu horário de operação ali é até meio-dia, no máximo. No máximo. Vai ter dia que você vai bater a meta em 20 minutos. Beleza? Você vai chegar ali 9 horas, vai fazer sua operação, 9h20 vai bater sua meta. E aí você, acabou. Encerra o dia. Você não vai alongar o seu dia. É até meio-dia, mas se você fez um resultado bacana ali, rápido,
Você vai alongar para quê? Você vai ficar tentando mais o quê? Então, entendeu? É esse raciocínio que eu tô falando. Meio-dia é o máximo. A partir de 2 horas de tela, sua cabeça não vai estar tão no mesmo desempenho. É realmente uma parada que exige muito mental ali do cara que está operando, da pessoa que estiver operando, né? Então, não se alonga tanto. Você não vai ficar operando aqui até 4 horas da tarde. Não vai. Sabe? Depois de meio-dia é somente acompanhamento. Nunca vai ser dada uma entrada após meio-dia. E aí, finalizou o dia, 30 minutos do seu horário livre, seja de noite ou na manhã do dia seguinte, antes do mercado abrir, você vai fazer ali a sua análise de pré-mercado. Beleza? O que é essa análise de pré-mercado? Nela você vai identificar quais são as melhores regiões, as possíveis estruturas de preço que o preço vai formar para você comprar ou vender no pregão do dia seguinte, tanto no índice quanto no dólar. Então você vai lá, vai ver o preço, a movimentação do preço anterior, com base nas regiões, nos movimentos que ele fez antes, você vai deduzir quais são as melhores regiões para estar atuando no dia seguinte, beleza? E aí, quando o mercado chega lá, você vai conferir quais são as condições que ele está chegando. Beleza, ele chegou na minha região ali de venda, vou vender de cara? Não. Tem toda uma análise que vai ser feita ali, beleza? Nada sozinho, não é só a região. Tem que ter todo um evento ali, um alinhamento para que você realmente faça a sua entrada.